Você não será mais o mesmo. Os céus quer te libertar. O inferno vai tentar impedir, mas essa verdade chegou até você. Então, ouça até o final e seja liberto e abençoado. O Espírito Santo não responde a discursos bonitos. Ele responde a corações sinceros. E isso não é sobre ficar repetindo palavras, é sobre quebrar o coração. Porque quando há um quebrantamento de coração, o céu desce, as estruturas internas começam a ruir e a mentira que você acreditava começa a sumir. E a vergonha que te paralisava começa a ir embora. A culpa que te acorrentava começa a perder força. E aquilo que era concreto dentro de você começa a se tornar em pó. Porque o Espírito Santo entrou. E quando o Espírito Santo entra, tudo se transforma. E saiba que a mente é o primeiro campo de batalha, porque a cadeia mais resistente não está no corpo, está nos pensamentos. Na identidade que você aceitou como verdade, nos traumas que você alimentou como companhia. Mas, porém, quando o Espírito Santo entra, ele começa a falar. Não como o mundo fala, mas com autoridade, e ele começa a contar novas verdades. E ele te lembra quem é você em Deus. E ele te traz à tona as promessas de Deus que estavam adormecidas. Ele te confronta com a luz, e onde a luz, a escuridão não pode permanecer. Então ouça-me. Às vezes há momentos em que a alma quer gritar, e você sente um peso espiritual. Você anda em silêncio, mas por dentro você está implorando por socorro, você está sofrendo. Porque há uma opressão na mente, uma dor sem nome, um cansaço que não vem do corpo, mas da alma. E por mais que tente, não consegue explicar, porque não é físico, é espiritual. É uma batalha na mente, um ataque espiritual através de pensamentos de tristeza, angústia, dor, pensamentos malignos, tentando te fazer parar, calar a sua voz, apagar a sua luz e te fazer esquecer-se das promessas de Deus, te fazer esquecer de quem você é em Cristo Jesus. Mas hoje, abra o seu coração, porque o Espírito Santo, ele quer te ajudar. Porque essa opressão na mente vai sair em nome de Jesus. Porque a Bíblia diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E essa verdade vai romper cadeias invisíveis. Ela vai declarar guerra contra todos os pensamentos malignos que estão te sufocando. E muitas das vezes esse ataque maligno, ele se disfarça de cansaço comum, mas está carregado de tristeza profunda. Ele está carregado de distrações passageiras. E ele vai roubando as suas forças aos poucos. E quando você percebe, a sua fé já está enfraquecida. A sua fé já está abafada. E o seu brilho está se apagando. Mas Deus hoje envia essa mensagem para você. Você nasceu para carregar glória e não peso espiritual. Você é um filho da luz. Você não pode viver cercado por trevas. E saiba que há algo em você que o inferno sempre quis destruir. É a sua oração, a sua alegria. E essa palavra agora chega como luz e invade a janela da sua alma. Essa palavra vem como libertação. E tudo começa na mente, porque a opressão começa no pensamento. Pensamentos distorcidos, que geram prisões invisíveis. E é quando você começa a acreditar que você não vai sair disso, que você não vai superar isso, que você não é capaz, que você está sozinho, que é tarde demais e que não vale mais a pena lutar. E é assim que a opressão encontra lugar na sua vida. Mas, porém, Deus está desfazendo isso agora. Ele quer iluminar a sua mente, se você deixar. Ele quer
trocar eu não consigo por eu. Tudo posso naquele que me fortalece. E a palavra que liberta começa como luz. E essa luz agora acende dentro de você. E onde há luz, pensamentos malignos não podem permanecer. E os pensamentos malignos não podem habitar no mesmo lugar onde a verdade foi revelada. A verdade que você é um filho de Deus, você é amado por Deus, você não está sozinho, Deus está com você. E se você está escutando essa mensagem, é um sinal do cuidado de Deus por você. E você não é refém dos traumas, você é herdeiro das promessas de Deus. Você não é escravo da ansiedade, você é portador da paz que excede todo entendimento. E quando a sua mente começa a mudar, o seu espírito começa a se fortalecer. E a opressão maligna perde força quando você volta a crer e a confiar em Deus. Crer que Deus está no controle. Crer que a sua dor não define o seu destino. Crer que há um céu se movendo por você. E lembre-se, o espírito de opressão sempre se alimenta da dúvida. Mas, porém, a fé em Deus rompe cadeias. E Deus está dizendo hoje, levanta-te, como ele disse para Elias na caverna, sai para fora. A opressão tenta fazer você se esconder, mas hoje Deus te chama para fora, porque Ele tem coisas grandes para fazer através de você. E você precisa decidir se vai continuar aceitando a opressão maligna na sua mente ou se você vai reagir. A mentalidade muda quando você para de olhar para si mesmo como vítima e começa a enxergar o propósito por trás da dor. Você percebe que aquilo que te amarrava não é maior do que aquele que vive em você, o Espírito Santo de Deus. E essa consciência muda tudo, porque a mente liberta prepara o caminho para a fé viva. E a fé começa a arder, não mais como um desejo tímido, mas como uma convicção inabalável. A fé de que Deus não te chamou apenas para sobreviver num cativeiro espiritual, mas a fé de que o Espírito Santo está com você. Ele habita em você e essa habitação traz transformação. E você começa a viver livre. E você para de se esconder e começa a se posicionar. E o Espírito Santo, então, começa a agir. Ele começa a arrancar aquilo que antes você estava tampando. Pois ele não faz curativo, ele arranca pela raiz. Porque ele não quer aliviar a sua dor. Ele quer libertar a sua identidade. Ele quer te ajudar a viver tudo aquilo que Deus preparou para você. Porque a verdadeira libertação é transformação. E a verdadeira transformação é quando você olha para a lembrança do passado e ela não te causa mais dor. Porque você permitiu o Espírito Santo reescrever a sua história. Então, se há cadeias na sua mente, se há cadeias na sua alma ou no seu corpo, saiba que o Espírito Santo está entrando. E quando ele entra, nenhuma cadeia permanece. Não porque merecemos, mas porque Ele é bom. Não porque somos fortes, mas porque Ele é fiel. E não é porque você sabe orar, mas porque Ele conhece os seus gemidos. E hoje Ele entra, hoje Ele toca, hoje Ele transforma. Creia que o Espírito Santo começa a agir hoje na sua vida. E Ele já te envolveu. Então creia no amor de Deus por você. E diga, eu sou de Cristo, e em Cristo eu sou livre, e em Cristo eu sou mais do que vencedor. E neste momento eu oro pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, que toda opressão maligna, todo pensamento maligno, toda seta maligna lançada na mente e no coração,
seja agora repreendida, seja agora cancelada no mundo espiritual. Que todo levante do inferno contra a vida dessa pessoa agora seja repreendida em nome de Jesus. E que o seu precioso sangue venha agora cobrir a mente, cobrir o coração dessa pessoa que me ouve. Em nome de Jesus, que todo mal agora, saia da mente, saia agora do coração, em nome de Jesus, seja livre, seja liberta de toda opressão maligna, em nome de Jesus. Que a partir de hoje uma nova história começa na sua vida, que a partir de hoje as promessas de Deus venham se cumprir na sua vida, que a partir de hoje a luz de Cristo venha iluminar a sua mente e guiar os seus passos. Em nome de Jesus, seja livre e seja abençoada agora, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Porque eu creio no poder da oração. E a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então, seja abençoado, seja livre agora, em nome de Jesus. Amém? E se essa mensagem te abençoou, abençoe mais vidas que também precisam dessa libertação espiritual. E até o próximo vídeo. Shalom.